Ao criar a humanidade, o desejo de Deus é que todos os seres humanos vivessem sob o seu governo e domínio. Contudo, com o advento do pecado e após os homens terem saído do jardim do Éden, eles se uniram em famílias, cidades, nações e reinos. E em cada um desses reinos se governavam segundo as suas próprias leis. Contudo, num determinado momento, Deus chamou um homem, Abraão, para que saísse dessas nações a fim de que o Senhor edificasse uma nova nação, com o seu próprio propósito, com as suas próprias leis e, sobretudo, sobre o seu próprio governo. É sobre este assunto que vamos estudar na lição desta semana. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo conosco nesta grande classe que semana após semana tem se expandido e alcançado mais e mais pessoas. Hoje já somos mais de 800 pessoas unidas toda semana, participando e de forma especial aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal para que você possa se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário para que nós saibamos qual é a sua opinião sobre os assuntos que estão sendo apresentados e mesmo a maneira e a forma como você tem recebido esse conteúdo e de forma especial também compartilhe com outras pessoas para que mais e mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Observando as estatísticas do canal, vemos que muitas pessoas já têm acompanhado, mas outras milhares de pessoas têm assistido, mas ainda não é inscrito. E eu queria convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal para que você também faça parte dessa grande classe da Escola Sabatina que a cada semana se reúne para nos aprofundarmos nos assuntos da Palavra de Deus e aprendermos mais sobre aquilo que o Senhor deseja para a minha e para a sua vida. De modo especial, esse trimestre estamos estudando uma lição que fala sobre princípios da profecia. A ideia é entendermos um pouco melhor as alusões, imagens e símbolos na profecia bíblica e entender como melhor estudar e compreender esta porção tão importante dos escritos da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, aonde quer que você esteja, eu gostaria de suplicar de Deus as bênçãos dos céus para a sua vida. Por isso quero convidar você a uma oração e logo em seguida iremos para o assunto da lição. Ok? Aonde você estiver, receba as bênçãos do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado porque nesta oportunidade o Senhor nos une como irmãos em todo o mundo para estudarmos a Tua Palavra. E de forma carinhosa queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados e onde quer que estejamos, nos alcance com as Tuas bênçãos, iluminando e instruindo-nos no estudo que faremos, pois oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. A lição desta semana é a quarta lição desse trimestre e o título da lição fala sobre as nações, parte 1. Essa é a quarta lição. E o verso para memorizar se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 7, no verso de número 14. E a palavra do Senhor nos diz assim, observe: Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, no verso de número 14. Eu e você já conversamos sobre isso e há uma forma de você compreender melhor o texto bíblico, principalmente quando você isola de forma especial um versículo, analisando as palavras que se repetem ou as ideias principais que se repetem dentro daquele contexto, ou dentro daquele verso específico que você está estudando. Quando você vai a Daniel capítulo 7, no verso de número 14, a palavra que mais se destaca, a ideia principal do texto é domínio. Por 3 vezes o profeta descreve: foi-lhe dado o domínio. E depois, o seu domínio é domínio eterno. Logicamente, de forma muito clara, você observa que este verso está colocando em relevo a ideia do domínio de Deus sobre a humanidade. Neste ponto em específico, Daniel está apontando algo que vai acontecer no futuro. E aqui destaca que o reino de Deus, o reino vindouro do Senhor, ele exercerá domínio sobre todas as coisas. Ele terá domínio porque recebeu domínio e a glória. E principalmente o seu domínio será eterno.
de eternidade em eternidade. Assim como deveria ter sido desde o princípio, quando Deus criou a humanidade e sobre ela dominava e governava. Uma vez tendo sido alcançado pelo pecado, esse domínio e esse reino de Deus foi, logicamente, interrompido. Mas o futuro nos reserva, pela misericórdia e a graça de Deus, a oportunidade de retornar para esse cenário onde Deus é o governante e aonde viveremos sobre o seu cuidado e o seu domínio. A lição de sábado vai adiante e vai nos apresentar o seguinte contexto. O livro do Apocalipse mostra as soluções de Deus para o nosso mundo caído. Nos capítulos finais, o acesso à árvore da vida é restaurado, a maldição é suspensa e somos readmitidos na presença do nosso Deus. O Apocalipse, de certa forma, é o livro de Gênesis ao contrário. E é por isso que Gênesis é uma chave importante para entender como os problemas do mundo se iniciaram. Nós já estamos tratando sobre essa realidade, sobre essa verdade, já há algum tempo, e você já entendeu isso. Para compreender melhor os detalhes apresentados em Apocalipse, você precisa, necessariamente, iniciar a sua leitura pelo livro de Gênesis. Como a lição mesmo colocou, ele é uma chave, uma forma importante para que você compreenda todo o restante daquilo que está sendo apresentado, não só na Bíblia, mas sobretudo também de modo especial nas profecias, ok? A lição adianta e diz assim: um dos temas centrais de Daniel e Apocalipse é o governo terrestre, uma sucessão de tentativas humanas de controlar um planeta que pertence legitimamente a Deus. Você consegue entender? Dentro de ambos os livros, tanto Daniel quanto Apocalipse, os contextos, as histórias, os enredos e as narrativas apresentadas ali, todas elas terão também como base a questão do governo e do domínio humano. A tentativa humana de governar um planeta que pertence unicamente a Deus. A lição ainda acrescenta o seguinte: os seres humanos têm tentado governar a si mesmo. Esses governos nunca, infelizmente, funcionaram. Grande parte da triste história da humanidade ao longo dos milênios nada mais é do que o relato de tragédia que esses sistemas fracassados trouxeram sobre a humanidade. E isso só vai piorar até que o reino eterno de Deus seja definitivamente estabelecido. Você consegue entender? A Bíblia nos apresenta uma realidade que cada dia mais tem se tornado sensível, não só a mim, mas a todas as pessoas. Deus cria a humanidade para que esta vivesse sob o seu governo e o seu domínio. A ideia inicial de Deus é que toda a humanidade se submetesse a seu domínio e governo. Contudo, com o advento do pecado, os homens se uniram em famílias, cidades, nações e reinos. E cada um desses reinos, de forma direta ou indireta, levantava uma afronta contra o governo de Deus. Pois se todos foram criados para viver sobre o domínio e o governo divino, sobre a teocracia de Deus, por que então se unirem em famílias, cidades, reinos e nações para que naquele local eles vivessem aquilo que eles desejavam? Essa ação de estabelecer cidades, nações e reinos e viver em cada uma delas sobre as suas próprias leis, sobre o seu próprio modo de conduzir a vida, tornou-se uma afronta para o Senhor. E dentro deste contexto, a Bíblia apresenta que, no final, mais uma vez, Deus unirá os seus filhos numa só família, numa só cidade, numa só nação e num só reino, aonde Ele é rei e aonde a sua vontade é imperativa. Durante a lição nós vamos compreender melhor a forma como a palavra de Deus nos apresenta essa transição do governo de Deus para o governo humano e o fracasso que temos enfrentado a cada dia por conta da tentativa humana de governar o ser humano e também o próprio mundo. Vamos adiante. A lição de domingo diz assim: Nimrod e Nínive. Observe com cuidado a colocação que a lição faz desses personagens, ou desse personagem dessa cidade, e você conseguirá entender melhor a ideia central dessas nações que foram formadas após o pecado. A lição destaca assim: o Éden era o lar ideal. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus não teve escolha a não ser separar a humanidade do jardim e da árvore da vida, pelo menos por enquanto.
Fora do jardim, os seres humanos foram obrigados a trabalhar para garantir a sua própria existência. Alguns procuraram soluções humanas para este problema. Então surgiram as cidades-estados, uma tentativa de tornar a vida mais fácil e talvez conquistar o que havia sido perdido no Éden. Observe esse detalhe com cuidado. A lição está destacando que, uma vez fora do Jardim do Éden, o homem que agora era responsável para adquirir o seu sustento em meio às mazelas e desventuras do pecado, eles começaram a se unir em famílias e cidades-estados, a fim de que pudessem facilitar a maneira como eles estavam vivendo agora nesse contexto de pecado. Contudo, essas mesmas cidades-estados trouxeram benefícios, mas também malefícios. Observe o caso em especial de Nínive e Babilônia. Quando você vai a Gênesis capítulo 10, no verso de 1 a 12, você vai notar que Nimrod, um dos grandes personagens do Antigo Testamento, e em especial desse início do livro de Gênesis, ele se destaca porque, além de formar cidades e estados, ele se coloca como rei e como dirigente desses locais. E cada uma dessas cidades, ou cada um desses reinos e estados, começam a ser governados de acordo com aquilo que ele entendia ser o melhor, de acordo com aquilo que ele entendia ser o correto, em aversão à submissão e à autoridade divina. Observe o que a lição coloca. Alguns concluíram que Nimrod era um herói nobre, parecido com os conquistadores das mitologias pagãs. No entanto, a expressão valente caçador diante do Senhor, Gênesis 10, verso 9, não é um elogio. Observe com detalhe esse ponto. Nimrod era poderoso aos seus próprios olhos e estava diante do Senhor no sentido de que o desafiava. Você consegue perceber a sutil colocação que é aqui apresentada? A palavra de Deus diz que essas cidades e estados que foram criados, em especial por Nimrod, que era chamado de grande e valente, na verdade eram cidades-estados de autogoverno que contrariava a vontade de Deus. Eles se uniram em famílias, em cidades, em estados, nações e reinos, e cada um desses reinos vivia de acordo com a sua própria lei e vontade. Não foram criados para serem submissos à vontade, o governo teocrático de Deus. Pelo contrário, foram criados para estarem em afronta contra o Senhor. Não nos parece estranho o fato de que foi dentro deste contexto que você vai ter a edificação, a construção da Torre de Babel, que tinha como intuito chegar até a porta do céu, uma afronta direta a Deus e uma contrariedade à promessa divina de que não mais haveria destruição da terra por meio das águas do dilúvio. Você percebe? Essas cidades começaram a ser formadas não para beneficiar o povo no sentido de buscar a Deus, mas pelo contrário, a fim de dar ao povo oportunidade de se distanciarem ainda mais do Senhor, cada qual vivendo sobre o seu próprio governo, sobre o seu próprio domínio, dentro de um sistema autônomo à vontade do Senhor. Mas a lição vai adiante e ainda vai nos acrescentar outros detalhes importantes, pois a lição de segunda-feira chama nossa atenção para o chamado de Abraão. Note, essas nações estão se formando, se fortalecendo, estão se colocando contra a vontade do Senhor. Agora Deus apresenta um chamado para um de seus filhos a fim de iniciar uma nova nação. A lição diz assim: em Gênesis 10, vemos o nascimento de inúmeras nações. A palavra geralmente traduzida como nações é goim, que também pode se referir a gentios. Observe esses detalhes importantes. Logo depois que o conceito de nação é introduzido na Bíblia, Deus chama Abraão para sair de uma dessas nações para ser diferente delas e do que elas representavam. Você consegue perceber? À medida que a palavra de Deus apresenta a criação e o surgimento de nações, e cada uma delas tem vivido segundo a sua própria lei e a sua própria vontade, Deus então fará o chamado para uma família, a família de Abrão, a fim de que eles saiam desses povos, saiam da casa de sua parentela, das suas famílias, a fim de que por meio deles Deus pudesse edificar uma nova nação. Observe o que a lição vai dizer. Deus pretendia usar Abraão para estabelecer uma nação diferente dos reinos humanos.
esta nova nação, não deveria ter nenhum rei além de Deus. Você consegue entender? À medida que as famílias, cidades, estados, nações e reinos começam a se formar e começam a viver à parte da vontade de Deus, Deus chama a família de Abraão, a fim de que por meio desta família Deus pudesse edificar não só uma cidade, não só um reino, mas toda uma nação que vivesse sob o governo e a obediência teocrática do Senhor. A lição ainda acrescenta: Israel foi estabelecido para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Por quê? Porque viveriam sobre as leis, o governo e a direção divina. A lição ainda acrescenta algo muito interessante que eu convido você a notar. Na pergunta de número 3, a lição diz assim: leia Deuteronômio capítulo 4, versos 5 a 9. O que o Senhor disse aos descendentes de Abraão, a nação que havia se tornado um cumprimento da promessa que Deus havia feito a esse patriarca. Observe o que está em Deuteronômio capítulo 4, versos 5 a 9, e deixe aqui no comentário aquilo que você compreendeu sobre esta pergunta, porque neste contexto em especial, note aquilo que o Senhor deseja ensinar para mim e para você. Deus tira Abraão de uma nação para criar uma nação onde Deus seria o rei. Você consegue entender? Esse era o objetivo. Deus chama Abraão a sair da sua casa, da sua parentela, da sua família e da nação onde ele vivia, para que por meio de Abraão Deus pudesse edificar uma nova nação. E nesta nação, sob a orientação, sob a vontade de Deus, os povos que ali se unissem viveriam na bênção e sobre o domínio e o governo teocrático do Senhor e não dos próprios homens. Consegue entender? A lição ainda complementa. Agora não era mais uma pessoa testemunhando em uma única comunidade. Era uma nação inteira que, trabalhando em cooperação com Deus, poderia exibir a glória de seu caráter. O que os tornava especiais não era apenas os estatutos e juízos que Deus lhe dera, como está escrito em Deuteronômio capítulo 4, verso 5, mas o fato de os praticarem. Note, Deus aqui não está falando somente de um povo, uma nação e um reino que seria chamado por ele para receber a bênção de Deus através de seus estatutos. Pelo contrário, a ideia aqui é que essa nação fosse abençoada por viver na prática os estatutos e as orientações contidas na palavra de Deus. E desta maneira ser observado por outras nações que também teriam o desejo de receber e viver as mesmas benesses recebidas e vividas pelo povo de Deus. E assim, o evangelho e a vontade do Senhor seria expandida em todo o mundo. Este era o objetivo de chamar Abraão e, por meio de sua família, constituir uma nova nação. Uma nação que fosse governada pelos princípios da palavra do Senhor e, sobretudo, regido pelo governo divino de Deus. A lição vai adiante, na parte de terça, acrescenta algo importante ao dizer, dando o que pediram. Observe este episódio, essa parte, esse recorte da história do povo de Deus e a maneira como tudo mudou naquilo que Deus havia estabelecido e principalmente idealizado para o seu povo. A lição destaca assim: Deus estabeleceu que Israel não deveria ter um monarca humano como as outras nações. Contudo, você e eu sabemos que o povo de Israel pediu para si um rei como os das outras nações. Quando você vai, por exemplo, a 1 Samuel capítulo 8, verso 4 a 18, você vai entender algo interessante ali. Porque é exatamente neste contexto de 1 Samuel que eu e você vamos encontrar um momento em que os líderes do povo de Deus vão até Samuel e pedem a ele que seja colocado sobre o povo um rei, assim como as outras nações possuíam. O desejo deles, de forma clara e direta, não era simplesmente que tivessem sobre o povo um monarca. Eles queriam ter um rei e serem governados como os outros povos. Em outras palavras, com o desejo apresentado a Samuel, os líderes do povo estavam apresentando uma afronta ao Senhor, porque naquele momento estavam dizendo de forma clara e objetiva que estavam negando a presença e principalmente a direção de Deus. Eles queriam a presença e a direção de um rei humano.
para que a nação de Israel fosse ou se tornasse assim como as outras nações. De forma simples e direta, Deus estava sendo rejeitado como rei, monarca e senhor da nação que ele instituiu. A lição vai adiante e acrescenta: o pedido por um rei foi uma rejeição do reinado de Deus sobre o seu próprio povo. Ao pedir um rei, os israelitas trariam sobre si o mesmo sofrimento que os reinos gentios experimentavam: recrutamento militar nas guerras do rei, confisco, impostos e outros males. Eles descobririam que os líderes humanos tendem a governar em seu próprio favor, em vez de fazê-lo com bondade, como Deus fazia. Note, o texto é claro em dizer: Deus aceita a rejeição de seu povo, mas adverte Samuel a fim de que o próprio pudesse advertir o povo de que a escolha que eles estavam fazendo por um rei humano trariam consequências negativas. E quando eles se dessem conta da negatividade, dos problemas trazidos por essa escolha, Deus não os ouviria mais. Você consegue entender? Deus foi rejeitado e em sua rejeição deixou claro quais seriam as consequências que o povo encontraria se escolhesse para si um rei humano. Ainda assim, eles preferiram rejeitar o Senhor e escolher para si um governo humano. A lição ainda acrescenta: em Deuteronômio capítulo 17, versos 14 a 20, Deus não disse que lhes daria um rei, mas que seu povo decidiria por ter um rei. Diante disso, o Senhor colocou limitações para proteger seu povo dos males do governo humano. A história de Israel registra os efeitos negativos da decisão de ter um rei humano. Você consegue entender? A escolha que eles haviam feito já tinha sido predito por Deus. Deus, sabendo que o povo no futuro rejeitaria o seu governo e buscaria um rei humano, estabeleceu limites para este rei, a fim de que o rei não viesse trazer ainda maiores prejuízos à nação. Mas eu e você conhecemos a história. Tanto o livro dos reis como Crônicas nos apresenta todas as malfeitorias, todos os erros, todas as dificuldades, todos os problemas enfrentados pelo povo de Deus a partir do momento que rejeitaram o governo divino, o domínio e a vontade do Senhor e escolheram viver sobre o governo e sobre o domínio humano. Uma infeliz escolha que trouxe e ainda traz diversas dificuldades e problemas ao mundo até os dias de hoje. Mas a lição continua e na quarta-feira vai acrescentar o tema do seguinte: os governantes das nações. E a lição destaca assim: a maneira como Deus se relacionava com Israel nos ajuda a compreender como ele lida com a igreja no Novo Testamento. Observe, em vários aspectos, os erros de Israel foram repetidos pela igreja cristã. Longe de poderem reivindicar qualquer tipo de supremacia sobre o antigo Israel, os cristãos foram e ainda são suscetíveis às mesmas tentações. Assim como o povo de Deus no Antigo Testamento rejeitou o domínio e o governo divino para colocar sobre si o governo humano, a igreja no Novo Testamento também é descrita da mesma maneira. Embora tenha sido instituída por Cristo, embora tenha sido idealizada por Jesus, embora tenha sido colocada no mundo para ser governada pelo Espírito Santo de Deus e pela presença perene da própria pessoa de Cristo Jesus, a igreja também, a exemplo do povo, rejeitou o governo e a direção do Espírito Santo e buscou colocar sobre si líderes humanos, embora a própria palavra de Deus deixe claro que a cabeça da igreja é Cristo. A igreja, o povo de Deus, optou por rejeitar a condução de Cristo e colocar sobre si líderes humanos, que levaram a igreja a enfrentar as mesmas dificuldades e problemas que o povo de Deus enfrentou no Antigo Testamento ao optar pelo governo humano. A lição vai dizer: Israel pediu um rei humano, o que levou à queda moral da nação. Algo semelhante aconteceu na história da igreja cristã. Embora os cristãos não devessem se organizar como uma nação gentílica, quando Constantino chegou ao poder e professou ser cristão, os crentes ficaram aliviados. A perseguição havia terminado. Isso em si foi uma bênção, mas os cristãos tiveram a ideia de que poderiam explorar o poder do imperador em seu próprio
benefício. Observe, no quarto século depois de Cristo, surgiram inúmeras discussões importantes entre os cristãos, e quando a igreja se viu incapaz de resolvê-las, ela pediu que o imperador intervisse. Gradualmente, ganhou destaque o bispo de Roma, que até então havia tido o mesmo poder que os outros bispos. A igreja permitiu que o Estado interferisse em questões religiosas. E uma vez que isso começou a ocorrer, as coisas foram de mal a pior. Você consegue perceber os mesmos erros iniciados lá em Gênesis, experimentados pelas nações ou pelo povo de Deus no Antigo Testamento, agora também foi experimentado pela igreja de Cristo. A igreja que Cristo havia instituído, pouco a pouco, de forma gradual, deixou de se submeter ao governo e à autoridade divina e passou a se submeter ao governo e à autoridade humana. Assim como foi com as cidades-estados instituídos lá no início, e assim como foi também com o povo de Deus, escolhido por ele para criarem e estabelecerem uma nova nação, a igreja de Cristo também, mesmo sendo instituída pelo Senhor, tornou-se corrompida pouco a pouco por deixar a guia divina e optar pela direção e pelo modelo de governança aplicado pelo próprio homem. A lição conclui dizendo assim: de maneira semelhante, a igreja cristã gradualmente adotou muitas práticas de um império pagão, a ponto de inúmeros crentes fiéis serem martirizados porque eram percebidos como ameaças à instituição que unia igreja e Estado. Você consegue notar o caos, a calamidade, o problema em que a igreja se envolveu? Embora tenha sido instituída por Cristo, a igreja que ele criou e que deveria estar sob o seu domínio e governo, passou gradualmente a aceitar a intervenção e o governo e o domínio humano. E isso causou à igreja a mesma espécie de corrupção causada pela nação de Israel. E a mesma situação drástica e os mesmos problemas vividos pelas cidades-estados instituídos lá no início. Note, à medida que aquilo que Deus instituiu passa a viver sobre o governo e a direção e o domínio humano, certamente enfrentará problemas e experimentará males e consequências das quais o Senhor não desejava que a sua igreja experimentasse. Contudo, a lição vai adiante e na parte de quinta-feira, a lição acrescenta um último ponto, destacando o seguinte: luz para os gentios. E a lição destaca assim: o propósito principal para o qual Deus estabeleceu a nação de Israel não era condenar o restante do mundo, mas salvar o mundo. A lição ainda adianta: a existência de Israel também servia para destacar o pecado e o egoísmo das nações ao seu redor. Os crentes que vivem em harmonia com Deus revelam seu caráter justo, o que naturalmente leva outras pessoas a perceber o seu próprio erro. Note, a nação de Israel foi instituída, criada, estabelecida para ser um exemplo, para que outras nações e povos pudessem ver nela o benefício de viver de acordo com o princípio de Deus e, uma vez compreendido isso, pudessem se unir à nação israelita a fim de todo o mundo ser evangelizado, ser convencido das benesses e dos benefícios de viver sob o governo de Deus. Da mesma maneira, a igreja cristã, ela foi estabelecida a fim de que pudesse proclamar ao mundo o evangelho da salvação propiciado pela pessoa de Cristo Jesus, a fim de que outras pessoas tivessem acesso a essa informação e aceitassem participar também desta igreja instituída, dominada e governada por Cristo Jesus. Esta era a ideia principal. Este era o objetivo de Deus com a instituição da nação de Israel e também com a igreja cristã. A lição ainda destaca: se os israelitas tivessem agido como deveria e feito o que o Senhor havia ordenado que fizessem, as nações teriam ido até elas em paz, buscando conhecer mais sobre eles e sobre o seu Deus. O mesmo se aplica à nação, o mesmo se aplica à igreja. O propósito final para o estabelecimento da nação de Israel foi o mesmo propósito de Deus ao estabelecer quem? A igreja. Ele anseia usar seu povo para atrair pecadores para Cristo Jesus. Você consegue entender? A ideia principal, a ideia inicial do Senhor
é que todos nós estivéssemos hoje vivendo sobre o seu governo e sobre o seu domínio no Éden, no mundo sem pecado. Contudo, com o advento do pecado, os homens se uniram em famílias, e isso não era ruim ao princípio. Essas famílias se tornaram cidades, estados, nações e reinos. Contudo, a ideia que deveria ser todos buscarem a Deus levou com que essas cidades e estados se afastassem ainda mais do Senhor, vivendo de forma contrária à sua vontade e princípio. Sendo assim, Deus então chama de dentro dessas cidades e estados um homem, uma família, a família de Abraão. E com base nesta família, Deus tinha o objetivo de então formar uma nova nação, que vivesse sob o governo e o domínio teocrático de Deus. Essa nação cresceu e se desenvolveu, vivendo segundo aquilo que Deus havia estabelecido. Contudo, com o tempo, se afastou de Deus, pedindo para si não mais o governo divino, mas agora o governo humano. E isso trouxe desventuras enormes para este povo até o afastamento completo. Mais uma vez, Deus se aproxima deste povo e chama de dentro dele uma igreja, a fim de que esta igreja pudesse viver tendo Cristo como cabeça, vivendo sob o seu governo e domínio. No entanto, esta igreja também se afastou daquilo que Deus havia idealizado e se uniu novamente ao Estado, se colocando sobre o cuidado, o domínio e a dominância daqueles homens que não viviam de acordo com a vontade de Deus. Isso corrompeu a igreja e hoje, mais uma vez, Deus está nos chamando a sair dela, a fim de formar um único povo que possa viver de fato segundo a vontade do Senhor. Viver de fato segundo o seu domínio, segundo o seu poder, segundo a sua orientação, a fim de que este povo possa ser preparado não só para apresentar o caráter de Deus ao mundo, mas sobretudo também para estar pronto para a volta de Cristo Jesus. O convite de Cristo é claro e direto. Escolha você hoje também viver não como as nações têm vivido, mas sobretudo viver de acordo com a nação e de acordo com o povo que Deus está preparando para mais uma vez ter a oportunidade de voltar para o contexto da eternidade e viver sob o seu governo e domínio eternamente. Que Deus o abençoe aonde quer que você se encontre, abençoe também sua casa e sua família e nos encontramos na semana que vem para mais uma vez dar continuidade a esse estudo para a honra e glória de Deus e para o nosso crescimento espiritual. Que Deus o abençoe de forma especial e te dê uma semana de vitória, pois oramos e pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém.